Mano, se liga nesse manhwa do primo overpower do Ainz. Mas antes, meu amigo, sabe o que mais é overpower? Isso mesmo, o seu like e a sua inscrição, porque isso me ajuda demais. E você ganha sua wife de presente. E tamo junto. Continuando, o protagonista é um jovem muito inteligente que trabalhava em uma empresa milionária de jogos. Enquanto ele trabalhava, investigava o desaparecimento do irmão dele. Até certo ponto, porque logo depois o chefe daquela empresa mandou ele pra rua. E olha que o salário dele não era brincadeira. Já pensou receber 20 milhões por mês? É grana para um caralho. Mas o cara não tava nem aí e simplesmente aceitou a demissão e se mandou. E essa garota só trabalhava ali como secretária do chefe rabugento porque queria que o Protas desse uns pegas nela. No caminho de casa, o Prota tinha percebido uma coisa. Ele não sabia onde era a casa dele. Pois é, o Prota passou 2 anos trabalhando na empresa sem voltar para casa. Basicamente o cara era um burro de carga, por assim dizer, porque imagina trabalhar 2 anos sem voltar para casa. Mas por 20 milhões, eu moro até na empresa. Menos que isso, eu ia querer um apocalipse zumbi. Quem entendeu, entendeu. Ele volta para casa e já chega presenciando outro irmão dele fazendo uma ceninha dramática com a namorada. Pois é, o irmão dele tava tomando fora da gata. Mas também, né, o cara tinha 68 contatinhos no Zap. Queria o que também, não é mesmo? O Prota pergunta se ele chegou em um bom momento, até porque o irmão tinha acabado de levar um toco. Aí ele fala que tudo bem, que era só ela esfriar a cabeça que logo logo ela voltaria. Ou será que não? Aí o Prota entra na casa do irmão e se depara com um chiqueiro. Só que pior, mentira. Deixando isso de lado, ele começa a contar sobre o desaparecimento do irmão deles e decidem entrar no jogo no qual eles poderiam encontrar algumas pistas sobre. Eles vestem uma espécie de roupa que eu particularmente achei bem maneira, bem diferente do Neverguill de Sword Art Online. Mas o sistema do jogo lembra muito Sword Art Online. E o irmão dele mal havia entrado no jogo e já havia feito uma amizade com uma Chuka. É, o cara não perde tempo. Só que o protagonista não tinha tempo para essas coisas, então pediu para que o irmão fosse farmar com a companhia dele. O Prota é um Sigma. Primeiro os objetivos, depois as mulheres. Daqui a pouco eu sou cancelado por causa disso. Enfim, ele chamou a fadinha assistente e utilizou uns códigos cheat para conseguir uns itens apelões para ele se dar bem no jogo. A fadinha, eu acho que é uma fada, chega a mencionar que fazer aquilo era proibido no jogo. Mas ele já havia tomado todas as providências, já que ele havia implementado aqueles itens no game na empresa que ele trabalhava. Só que as coisas acabam não dando tão certo assim para ele, pois o sistema do game acaba dando erro quando ele muda a ocupação dele. Inclusive, nesse jogo, é possível sentir muita dor, e ele acaba sendo enviado para um cemitério em outro mapa do jogo, onde ele foi invocado por um jogador. E para piorar, a skin dele era de um esqueleto. Ele tenta conversar com o jogador, mas o jogador era de poucas ideias, e por achar que o protagonista era um NPC desobediente, o Necromancer captura ele para discipliná-lo na base da lapada seca. Mas como o Prota é sortudo igual ao King, o Necromancer maciador de novatos tomou um pisão do Eren, digo, de um gigante, e ele foi salvo. Aí a fadinha explica para ele que ele estava na terra dos chefões mais fortes do jogo. E ele começa a reclamar como vai enfrentar aqueles chefões fortões no nível 1. A assistente procura algumas missões para ele e a missão mais próxima para eles estava a 100 km dali, pegando um atalho. Se fosse pelo caminho normal, seria 400 km. Haja perna. E durante a travessia, o protagonista enfrentou o pão que o diabo amassou, gerando várias cenas engraçadas. Contudo, ele conseguiu fugir das criaturas poderosas daquele local e conseguiram chegar ao destino que eles queriam chegar. Mas ele se depara com uma fila enorme de pessoas, igual a fila do SUS, mas o protagonista, querendo evitar, decidiu entrar por um outro caminho que não tinha ninguém. E o engraçado dessa cena é que o protagonista pergunta para uns guardas com cara de javali se ele podia entrar por ali, e eles dizem, claro, vai na fé que você vai longe. Pois é, ele acaba indo parar em uma arena de batalha com jogadores super fortes, e ele mal havia entrado na arena e o pessoal já estava vaiando e zombando dele por ser level 1. Aí, um narrador com cara de coelho, inimigo da moda, explica sobre o evento, fala sobre a premiação, além de explicar que todos os oponentes teriam seus níveis reduzidos para 10. No caso, o protagonista subiu para 10, temporariamente, é claro. E o protagonista, desesperado, começa a falar consigo mesmo que ele devia ter ouvido a NPC assistente e esperado na fila. Pois é, meus amigos, a pressa é inimiga da perfeição. Continuando, os participantes são permitidos escolher uma classe para lutar no evento, e o protagonista escolhe a classe assassino e recebe algumas adagas para utilizar no combate. Após isso, somos apresentados a um Lorde Brabão, que segundo eles, ele é bem poderoso e o pessoal gosta de puxar saco do cara, bajulando de várias formas a propósito. E o mais engraçado é a plateia gritando para ele se ele queria uma concubina, ou seja, uma mulher. Teve até um cara gritando que ele era o filho perdido do Lorde. Pensam que é bom nada, né? E depois apresentaram uma mulher bonitona, que segundo a plateia, ela era uma mulher que... Bom, uma mulher com quem era melhor ninguém mexer com ela, por causa do seu temperamento, ou ela poderia acabar matando geral. Inclusive, não podiam nem encarar ela por muito tempo, e o Prota estava fazendo exatamente isso. E ela
percebe e pensa em castigá-lo, mas deixa pra lá. Como eu disse, o cara é sortudo. Dado início ao evento, os oponentes começam a se enfrentar e vários deles já são derrotados bem rapidamente. Inclusive o oponente do protagonista, que não viu nem quem atingiu ele. Isso até deixou geral boquiaberto. E aí eles vão para as semifinais, e tem um dos adversários que começa a dizer que não valia nem a pena matar o prota, porque ele era fraco demais. E enquanto isso, o irmão do prota estava lá se gabando para as garotas que estavam com ele. E o autor até fez uma piada com o Pinóquio com o personagem, por estar inventando mentiras e achando tal. Voltando para a luta, a plateia começa a vaiar o adversário do protagonista, porque ele não estava conseguindo derrotar um jogador de nível 1. E isso o deixou furioso, mas o prota acabou derrotando ele com apenas um golpe. Será esse o Saitama caveirão que andam falando por aí? Aí eu já não sei. E por ele estar vencendo todo mundo facilmente, ele chamou a atenção do Lorde e da mulher junto dele. Agora o prota vai enfrentar o último oponente dele, o Leão Brabão, e o juiz aconselha ele a desistir, porque senão ele morreria, mas a determinação dele de encontrar o seu irmão falou mais alto. O primo do Ice parecia estar em desvantagem, porque ele só estava o Kotoko, deixando-o realmente em desvantagem. Ou será que não? O prota na verdade tinha preparado uma armadilha para caçar o leão, e quando o leão estava bem próximo dele, ele recebeu uma espadada pelas costas, o matando. O pessoal ficou em estado de choque com a vitória do caveirão, inclusive os lords que assistiam às batalhas. Depois uma tartaruga loucona explica que o prota apenas estava fingindo ser inferior ao leão, e o que o leão não tinha feito nenhum arranhão nele, que na verdade era o próprio prota que havia cortado fora os membros do corpo dele. Depois de toda a explicação, o Lorde ataca ele, mas ele é salvo pela bonitona, que agora o teria como seu gado. Digo, possessão pessoal, ou algo desse tipo. E é isso, até o momento que eu estou gravando esse vídeo só tem 7 capítulos. E você gostou do vídeo? Então deixa o seu like, se inscreva e compartilha. Quem sabe uma dessas aí não aparece pra você como recompensa por ter curtido meu vídeo compartilhado. E claro, se inscrevido no canal.